Se você já assiste o Hashtag Sal há algum tempo, você já ouviu histórias sobre travessias oceânicas. Mas hoje, você vai conhecer uma travessia em muitos detalhes e através do ponto de vista de 6 pessoas diferentes, contando detalhes de uma forma que eu não havia contado ainda. Tava me parecendo, porque... Olha! Que linda! É a terceira ida até a África do tio, como é conhecido o José Spinelli, ou tio Spinelli. Um amigo que é o único professor de vela que eu conheço que faz cursos de travessia oceânica, literalmente levando os alunos do Brasil até a África. E voltando. É alguém que, além disso, é um ser humano muito especial. E é sempre um prazer encontrar ele quando passa em Ubatuba. O que foi diferente nessa travessia das outras duas? A gente teve bastante diferença, tio. A primeira diferença grande foi o número de pessoas. Sempre fui eu e mais 2, e dessa vez a gente fez eu e mais 4, porque o objetivo é que eles comandassem o barco total, não que eu interferisse. Eu estava aqui só de passageiro. E aliás foi uma boa, porque eu estava em convalescência, né? Eu saí do hospital. E eu queria que cada um sentisse que tinha condição de atravessar o oceano no seu próprio barco. Ele queria que a gente levasse o barco. Ele foi de turista, ele falava assim. E no começo ele tava assim mesmo, e ele ficava louco. Ele se propôs e ele não conseguia lidar com isso, sabe? Então a gente também ficava brincando com ele, provocando ele, né? E teve uma hora que eu lembro que foi muito engraçado. A Tamara, né, ela é oficial de náutica, tem super experiência, e ela é mineira, assim, mineira raizaça, né? Isso de Minas. Aí o tio, ele tava vindo ainda da recuperação do Covid, enfim, ele tava super cansado. E aí no começo ele ia tomar sol, a gente fazia as refeições natureba pra ele, que ele comia meio resmungando, mas comia. E aí ele falando, mas então por que eu vim? Eu não posso fazer nada, vocês não me deixam fazer nada, eu não posso nem trabalhar, por que eu vim? E a Tamara virou assim com aquele jeitinho e falou, acho que é porque o senhor é o dono do barco, tio. A gente tá só com a mestra, gente de Traverso, Força 5/6, só de Renault aqui, mestra. E agora a tia Lucimara vai regular o leme de vento para mudar o rumo 10 graus mais para Boreste. Vai soltar a porca bem, soltar a borboletinha e virar 3 milímetros. E vai apertar de novo. E essa andorinha aí é das 5 mil milhas já, ou não? Sim, exatamente. Então, desde que, quando eu velejei a primeira vez de oceânico até hoje, deu tipo 2 anos e meio, mais ou menos. E você já fez 5 mil milhas? Já fiz, deu 8 mil e alguma coisa, na verdade. Bom, é porque também só a ida até a África do Sul e voltar, acho. Das 8 mil e poucas já, 8.500 por aí. Mas, E é legal porque assim, muita gente começa a velejar e nunca faz uma travessia oceânica. Eu nunca fiz uma travessia oceânica, já fiz, tipo, fui até Montevidéu, eu voltei, assim, né? Mas, tipo, nunca fiz uma... E você já começou por isso, né? Então, assim, você já viu, o mais... Intenso. Exato, intenso seria a palavra. Pra mim foi intenso, eu falo isso porque pra mim foi muito intenso, assim. E foi por escolha, eu escolhi um pouco esse caminho... Porque, que nem da minha família ninguém veleja, assim, sabe? É algo muito novo pra mim. Então, eu morava em Curitiba, morava numa cidade que não é litorânea. Eu velejei lá de monotipo, numa represa, mas eu entendi que era oceânico que eu queria. Aí eu pensei, beleza, preciso fazer alguns cursos oceânicos, né, de vela oceânica. Comecei a fazer os cursos com o tio, descobri que ele fazia essas travessias, né? E aí me veio um pensamento na cabeça assim, de tipo, poxa, se eu for fazer esse investimento de tempo, energia, dinheiro, pra estar no mar, estar num barco e tudo mais, eu quero pelo menos entender se realmente é isso, né? Ter essa certeza, né? Partiu de um convite da Lucimara. Eu acho que não tinha pensado ainda em cruzar o oceano, né? Acho que eu tenho o sonho tal de dar a volta ao mundo um dia, mas ainda primeiro subir a costa do Brasil, né? O plano normal, né? Mas aí me fez repensar, né? Assim, caramba, nada melhor do que atravessar o oceano e com o tio, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito. E aprender com ele, né? Aproveitar a chance de ter aula com o melhor, né? Eu fiz um curso e no curso eu já vim com essa ideia, eu quero fazer a travessia da África.
E foi um autoconvite, mas ao mesmo tempo o tio convidou também. Então, assim, teve uma sincronia ali, uma conexão gostosa. Carnaval do Mar! Soneca! O nosso capitão ali! Bloco do Batata! Eu fiz alguns cursos com o tio, né? E o tio aqui na Ribeira, no Brasil, é um cara muito respeitado, muito querido e que manja muito, né? Mas sempre quis pegar saber lidar com uma situação difícil. Aí fiz alguns cursos com o tio, muito legais, etc. Foram incríveis. E aí ele falou, olha, tô indo pra África, e começou a montar a tripulação. Poxa, ir pra África é uma coisa, né, que vai passar por altos e baixos. Eu falei, bem, eu acho que eu já sabia lidar bem com o barco, etc. Enfrentar um tempo mais difícil, mas como ir pra África, eu acho que era outra coisa, né? Você vai passar, pode passando aqui? Você vai fazer o seguinte, ó. Tem que trazer o carro. Eu tive Covid e eu fiquei 4 dias no oxigênio. Não fui entubado, mas estava com cânula nasal e monitorado, que o comprometimento pulmonar foi grande. E logo depois foi pra África. Foi do hospital para Cape Town. Na verdade, eu forcei a minha alta. O pneumologista e o infectologista que estavam me atendendo, eles não queriam me dar alta, pressionados pela Cecília, para variar. Com razão. Mas eu consegui me dar alta. Por quê? Porque eles pediram os exames complementares para me liberar, e achando que ia levar 10, 15 dias. E eu consegui fazer os exames em 3 dias, forcei os resultados e levei lá e falei, ó, tá tudo bem, agora dá alta, eles deram. Tá, isso mostra o quanto você gosta de fazer essa travessia, né? Ao mesmo tempo, como boa parte das travessias, não é a coisa mais confortável do mundo. Não. Mas a gente ama e é capaz de fazer umas coisas dessas pra ir. Por quê? Bom, primeiro é o vírus, né? Eu peguei o vírus da travessia, eu chego aqui dizendo que é a última e não tem um mês eu já estou planejando a próxima, 20 de dezembro. Então, a gente faz muito isso justamente pelo amor a essa travessia. Na verdade, eu acho que a expectativa e o que aconteceu já começou na preparação do barco, né? Porque a gente teve essa conversa, eu acho que no começo de novembro do ano passado. E aí a gente já começou a preparar o barco. O tio já vinha preparando o barco há um tempão, mas aí eu entrei nessa onda com ele. E aí foram praticamente 3 meses de preparação. E aí a gente tava naquela baita pilha pra viajar no final de dezembro e a África fechou. Vocês lembram disso? Porque apareceu a Omicron, né? E lá era um dos centros, enfim. E aí a gente ficou postergando, aproveitando pra preparar melhor o barco. Depois o tio também ficou doente, né? Precisou ser internado. E aí, aquela expectativa que eu tinha da gente trabalhar 1 mês no barco e zarpar, foi virando uma coisa que a gente não zarpava nunca, sabe? E ao mesmo tempo eu fui aprendendo infinitamente mais também do que eu imaginava, né? Porque, inclusive, quando o tio foi internado, eu continuei trabalhando na preparação do barco. A gente manteve nosso cronograma. Ele lá, internado, e ele me mandando zap, assim. A galera que conhece o tio sabe como é, ele responde... Cara! Oxigênio. Ele responde qualquer hora do dia. Você manda zap pra ele 3 horas da manhã, ele responde. E ele é essa pessoa mesmo internado. Então, tinha coisas pra fazer, ele, mantém o cronograma, mantém as coisas funcionando. Fulano vai aí, ciclano vai aí, sabe? Manteve normal, assim. Então... De novo, eu tive que aprender ainda mais, tive que assumir responsabilidades que estavam acima das expectativas que eu tinha antes, né? Mas foi incrível, porque quando a gente saiu daqui, primeiro que eu só queria sair. Eu e o tio. Se a gente tivesse saindo apertando o parafuso, estava ótimo. A gente só queria sair, porque a gente não aguentava mais preparar o barco para uma travessia que não tinha data de partida, né? E depois que eu já tinha uma relação muito mais íntima com o Soneca também, e com o tio, né? E isso foi super importante pra travessia, assim. Eu me sentia à vontade pra gente consertar, pra entender o Soneca nas suas sutilezas ali, e ao mesmo tempo na relação a gente também tava muito afinado. A gente já conhecia melhor os defeitos um do outro, assim, já sabia como lidar um pouco, né, um com o outro, e também já sabia onde é que a gente dava muito certo, sabe? Morrer numa batucada de bamba, uma cadência bonita. Um veleiro permite você atravessar longas distâncias, como as
quase 4.000 milhas que dividem Ubatuba até a África do Sul. Isso em um pequeno barco, com um pouco mais de 10 metros de comprimento. Se você tentasse fazer a mesma coisa com um barco a motor do mesmo tamanho, o peso do diesel que você precisaria para chegar até lá ia afundar o barco. Então, o que realmente limita a autonomia de um veleiro é a quantidade de mantimentos para a tripulação, a manutenção do barco e a paciência para ficar por volta de 30 dias no mar. E também, uma coisa muito diferente foi a data. A gente saiu totalmente fora da época prevista, então a gente sabia que a travessia, segundo as palavras do meu meteorologista, elas iriam ser um pouco mais animadas, e a travessia foi realmente mais animada, mas a tripulação, tanto a ida como a volta, eles foram proeficientes. A tripulação da ida muito mais experiente, a da volta não tão experiente, mas foram pegando experiência e comandando o barco como se fossem os donos do barco, né? E não foi muito num lugar tipo de me provar, porque eu realmente estava ali para aprender. Desde que eu decidi fazer a travessia, eu não sabia se eu ia ou se eu voltava, se eu ia ou voltava, eu sabia o que eu queria fazer. Sim. Eu fui num lugar de aprender, porque até então eu não tinha nem 200 milhas navegadas, entendeu? Então, tipo, eu decidi realmente para aprender. E eu tenho consciência também que a rotina da travessia é completamente diferente da rotina do dia a dia a bordo, né? E muita gente que não sabe nada sobre a vida que a gente tem, imagina que é sempre isso, né? Que a gente tá sempre isolado numa travessia, né? O que, por mais que você veleje, é tipo, no máximo 5% do teu tempo no ano, né? Ninguém fica só fazendo travessia. Sim, né? Exato. E vivendo ali a disciplina do turno e tudo mais, e a atenção com a navegação, né? É realmente uma rotina completamente diferente. E assim, esse isolamento mais profundo. Assim. Sim. Que foi um grande aprendizado da viagem também. É turno de quem? Oi? É turno de quem? Meu. Até 6. 6. Que horas são? 10 para 6. Tá acabando. Aí eu passo pra Tamara. Tomando a transição, eu e ela. É contraditório o que eu vou dizer. É mais difícil e também é mais fácil do que a gente pensa. Porque, assim, as coisas que são mais difíceis, a gente não imagina que são tão difíceis. E as coisas que a gente acha que são difíceis, elas não são tão difíceis. Lidar com o mar, etc. Era complicado, mas depois de um tempo meio você se habitua, meio que você já começa a lidar com o tempo e vai você se habitua com isso. Agora, o cansaço físico que você vai adquirindo ao longo da travessia, de ficar 30 dias de lado, andando de lado, dormindo de lado, comendo de lado, tomando banho de lado, indo num banheiro de lado, isso batendo muito, você se bate em tudo que é lugar do barco, hematoma, isso daí era uma coisa que eu nem imaginava, né? Porque você tá velejando numa regata, você tá lá orçando felizão, nossa, tá até feliz que o barco tá de lado ali dando mó pau, né? Mas, poxa, dormir e acordar de lado é outra coisa, é complicado, escorregando, né? As ondas grandes e gordas, elas não eram um problema, o barco se comporta super bem. Agora, quando vinham as ondas de baixa frequência, com uma altura relativamente maiorzinha, ondas de 2 metros, 2,5 metros, mas com alta frequência, baixo comprimento, né? Comprimento curto, mas alta frequência, elas são muito bicudas, né? E aí o barco, ele fica muito desconfortável, fica balançando muito e você vai cortar uma cebola com onda assim, nossa, a cebola... Você põe a cebola aqui, você virava pra pegar, você voltava, cadê a cebola? Não tinha mais cebola, você caçava a cebola por soneca, né? Agora, o tempo ruim, óbvio, né? Tem horas que você fica mais apreensivo, tem que ficar até, porque... Nossa, aqui que veio pegar uma carona com a gente, ó. Um peixinho. Devem ter vários debaixo do casco. E só isso que a gente tá vendo. Agora a travessia, nossa, Adriano, é muita coisa, cara. É muita coisa. Eu gosto de velejar em mau tempo, né? Sempre gostei, com todo o respeito que a gente precisa ter com o mar sempre, né? Aliás, não só quando é mau tempo. Mas como eu confiava muito no barco, confio muito no Soneca e confio muito no tio como comandante, eu tinha essa expectativa, de certa forma, assim, de como é que ia ser isso. Porque a gente ia enfrentar o mau tempo, não tinha jeito, né? Especialmente a ida, né? Exatamente. Na ida não tem jeito. E como a gente saiu fora da janela de tempo, por causa desses imprevistos todos, a gente atrasou um pouco a saída, né? E aí a gente ainda tinha essa pergunta de será que vai ter mais mau tempo, mais situações ruins ou situações de mau tempo mais duras do que já é previsto? E de fato teve.
Como diz o caipira, como de fato foi mesmo. E aí, cara, isso foi uma aprendizagem incrível, sabe? Porque apesar de ser uma travessia que a gente fez em 5 pessoas, cada pessoa ali dentro também estava vivendo sua própria travessia particular, sabe? E a minha travessia particular tinha muito a ver com isso, assim, com como eu ia me portar, como meu corpo, a minha mente ia existir naquele lugar, assim. Eu fiquei impressionada com a beleza dessas situações, sabe? E eu ficava meio que em êxtase, assim, de novo, com todo o respeito, com toda a precaução, né? Apreensiva algumas vezes, claro, mas era muito bonito, sabe? E eu lembro de uma vez que eu fui amarrar a genoa, que a gente não tava usando ela, tava usando a trinqueta, né? E eu fui amarrar a genoa, eu acho que foi a manobra mais difícil que eu já fiz na minha vida no mar, foi amarrar uma genoa. Porque eu tava caturrando muito, as ondas eram muito grandes, a gente tava enfrentando ondas de tipo 7, 8 metros, né? E a gente tava com um vento força 10, 11, então tava muito forte, né? No tempo muito duro. A gente tava com vento de aleta, onda de aleta e tal, mas o barco tava se movimentando muito intensamente. E aí eu fui amarrar a genoa, e eu lembro de olhar pro lado, e imagina, cara, eu me segurando assim de todas as formas, sabe? E tomando água de todo lado, e a chuva subindo, aquelas loucuras, assim. O mar branco, sabe? E aí eu olhei pro lado e vi uns passarinhos, umas aves, que elas acompanhavam a gente o tempo todo, tipo albatroz, pardela de máscara. Cara, elas estavam, tipo, pousadinhas na água, assim, de boaça, sabe? E pegando, dando umas surfadas absurdas, assim. E eu lembro de ter olhado pra isso e ter falado, meu, isso faz parte da natureza, sabe? Esses bichos moram aqui, eles vivem aqui, eles enfrentam isso direto, a maior parte do ano. E, tipo, isso faz parte da natureza. A gente também faz parte da natureza, sabe? Então, eu como bióloga tenho um vínculo muito forte com esse pensamento. E isso me trouxe essa presença que ao mesmo tempo me trazia uma certa paz, assim, sabe? De tipo, é isso, a gente tá fazendo tudo com todo cuidado, da melhor maneira possível, com muito respeito. E a gente vai passar e vai dar tudo certo, né? E hoje eu sinto muita falta desses momentos, assim. A gente se dividia em turnos. Então, apesar de estarmos ali em 4 tripulantes, mais o tio como capitão, a gente tinha uma rotina de turnos onde cada um cumpria uma jornada por dia. E a gente tinha principalmente o turno da madrugada, eu fico pensando nele quase todos os dias, porque eu sinto falta desse turno. Porque é um momento que, apesar de eu estar com os meus amigos ali no barco, eu tava sozinha. Então eu ficava lá fora no cockpit, observando as estrelas, ou vendo a mudança do tempo, ou vendo a natureza atuar, e isso é muito gostoso, sabe? Essa solitude ali, com a segurança também de estar acompanhado em caso de emergências. Isso eu acho que foi muito importante para trazer, acho que uma autoconfiança mesmo, uma possibilidade. A minha expectativa era aprender, ganhar essas milhas náuticas mesmo, né? Eu já escolhi a volta até para ser um pouco mais tranquila, né? Que eu sabia que a ida era mais complicada, o mar mais difícil, né? E eu passava mal, passo mal, né? Então eu falei assim, não, vamos começar baby steps, né? Vamos aos pouquinhos. Aí eu escolhi a volta, e também porque eu queria parar em Santa Helena, né? Que era a cerejinha do bolo da viagem. É fantástico, adorei. Na verdade, a viagem foi uma mudança de vida completamente, né? Pra mim. Eu voltei e decidi que meu lugar é no mar mesmo. E tô deixando uma vida de... nem sei quantos anos... de empresa, de muitos anos de empresa. Numa grande empresa, no Itaú até eu sei quanto tempo. Assim, vou tirar um sabáticozinho aí pra ver o que eu vou fazer daqui pra frente e depois eu penso. Todos nós estreando o traje, Dani fazendo o casulinho dele, faz o casulinho, Dani. Protege da onda. Protege do mundo. No interior. E aí, aconteceu alguma coisa no turno? Aconteceu. Relatos do turno. Tiro, porrada, bomba, jaibe, chuva e agora céu clareado. E eu vi também que, pô, era uma tripulação, pelo menos grande parte de mulheres, né? 75%. Eram 3 mulheres e um homem, tanto na ida quanto na volta. Mas isso foi uma sabotagem de um dos tripulantes, que ele iria na ida e a volta seria a tripulação feminina. Tinha até
uma música, uma paródia que eles cantavam, dizendo que era só mulher a bordo, não sei o quê, muito bacana. Mas infelizmente ele não pôde se livrar dos compromissos profissionais, então ele teve que fazer a volta. E aí tirou o lugar de uma menina que foi na ida, que foi a Carla. A Carla ia fazer a volta, ela fez a ida. E foi bem interessante o caso da Carla, né? Que ela chegou lá, ela é muito expansiva, muito alegre e muito eficiente. Ela já encontrou um barco para voltar para o Brasil, né? Ela voltou navegando num barco, um aço de 42 pés, bem interessante. Eu escutei o silêncio, e o silêncio é muito barulhento. Você começa a lembrar de pessoas que passaram na sua vida e que você nem lembrava mais, situações. E às vezes, que nem eu fui com o tio e eu voltei com uma outra tripulação, com pessoas que eu tinha conhecido, sei lá, uma semana antes. Então a gente estava criando uma relação e a gente começou a criar essa relação durante a viagem. Então a gente começava a fazer perguntas um pro outro, perguntas que às vezes é muito básica numa relação que você já tem há mais tempo, né? E é muito legal você contar da sua história pra pessoa e ouvir, porque é você verbalizando a sua história mais uma vez, assim, e relembrando de coisas que às vezes, né, não passava tão recente na cabeça, sabe? Também. E eu acho que também a gente... É uma das oportunidades que a gente tem na vida de hoje, assim, de fazer uma coisa que era muito mais comum do passado, que era, tipo, sentar e conversar e contar piada. Porque hoje em dia, em vez de contar piada, o ato de contar piada foi substituído por você mostrar um meme. E cada um com o seu meme aqui, às vezes compartilha. Olha aqui. Ou só manda, passa, né? Pode falar. Que lindo. Todinho, morreu. Ajuda, né? Um pouquinho maior. Bebinho, meu medo. Especial. Bonito. Muito bonito. Tá bem muito bonito. E Um monte de pardela voando aí. seguindo a gente. Ótimo. Pra você que é apoiador do Hashtag Sal, tem uma notícia muito boa. O tio Spinelli cedeu uma vaga em um curso básico de vela para ser sorteado entre os apoiadores do Hashtag Sal, que apoiam com pelo menos R$10. Então, se você já é apoiador do Hashtag Sal e quer participar desse sorteio, é só entrar lá no grupo do Telegram, se você não tiver ainda, o link tá na descrição, que as instruções e o sorteio em si vai ser feito por lá. E se você não é apoiador ainda e quer ajudar o Hashtag Sal, ao mesmo tempo concorrer com essa aula incrível com o tio Spinelli, entra lá no Apoia-se, deixa pelo menos R$10 e também no grupo do Telegram. O link para fazer isso também tá na descrição. E o que você notou de diferente da tripulação feminina, digamos, pelo menos em maior parte? Eu não faço muito dessa diferença. Para mim são marujos, sabe? Não tem esse de é homem ou é mulher, é mais eficiente. A gente tinha uma diferença de porte físico, por exemplo. Um marujo baixo e magro vai ter muito menos força que um marujo alto. Isso é válido para mulheres também. Mas, inclusive, elas pediram algumas melhorias no Soneca interessantes. Por exemplo, risar a vela. Elas não conseguiam caçar a vela e fazer o nó de cunho. Então, o que elas pediram? Elas pediram mordedores antes do nó de cunho. Caçava a vela, o mordedor prendia. Aí fazia o nó de cunho com calma. De repente o mordedor não ia aguentar o tempo inteiro. Não ia aguentar. Mas a puxada, o arranque inicial, elas conseguiam. Isso foi muito importante para a travessia, porque a gente risava 2 vezes por noite e risava 2 vezes por noite. Acho que a gente está conquistando um espaço aí que daqui a pouco, estando assim, sendo mais respeitadas também, né? Acho que aos pouquinhos a gente vai conquistando nosso espaço. Tinha a Tamarinha, que é um pitoquinho de gente, magrinha, etc. E a hora que ela ia fazer o riso, ela tinha que se pendurar no cabo do riso, assim, parecia um macaquinho, assim, se pendurando no cabo do riso pra dar atenção, pra conseguir passar lá e passar o 8. E assim, é incrível que ela, mano, não tinha isso, que ela era magrinha e tal. Não, cara, ela fazia o trampo, fazia igual todo mundo, dava um jeito de puxar o cabo, fazer o cabo ficar na altura certa e prender. E era assim, primeira vez, ficou mais ou menos, segunda melhor, terceira melhor, na quarta, mano, já tava ali, meu, dominando o negócio, cara. E é incrível, assim, e é assim, magrinha, sabe, um porte menor, cara, não faltou corpo, não faltou braço pra ela fazer o trabalho. Tipo, isso é um ponto muito legal que, por exemplo, o tio traz, assim, e ele trouxe muito pra gente
Porque, por exemplo, a tripulação de ida eram de 3 mulheres, né? E a de volta também, né? Então, mudaram algumas pessoas na tripulação, mas a maioria ali eram mulheres. E um dos objetivos do tio... Exato, um dos objetivos do tio foi desmistificar isso também, assim, sabe? Que primeiro, se ninguém precisa ser herói ou heroína pra poder fazer uma travessia dessa, né? Ele levou alunos dele, assim, né? Pra poder fazer essa travessia. E a gente... Eu me sinto aluna do tio ainda, sabe? Tipo, não me sinto assim, nossa, agora que eu voltei da travessia, beleza. Né? Check, não sou mais aluna, não tô mais aprendendo. Ainda me sinto aluna, aprendo diariamente com ele, assim. Mas ele trouxe isso muito forte também de honrar, né, as mulheres e de dar espaço e de aproveitar, né, tanto o conhecimento que ele tem, a visibilidade que ele tem, a estrutura que ele tem para poder fazer uma travessia dessa e abrir esse espaço, né? Então, foi muito bonito essa atitude dele, assim, sabe? E foi muito genuína, é algo do coração dele, assim, né? Mostra realmente a pessoa querida e especial que ele é, né? Mas eu senti, primeiro, elas foram um pouco mais comprometidas com a parte burocrática da brincadeira. Então o suprimento foi muito mais organizado. Elas fizeram, eu normalmente faço brindes por estágios. Então, primeiras 1000 milhas, para você partilhar o objetivo, ter objetivos mais curtos são mais recompensadores. E aí elas partilharam em tudo, primeiro domingo, primeira chuva, primeiro sol, primeiro não sei o quê, e tem um monte de brindes aí, coisa que a gente não tinha normalmente no barco. Então era uma surpresa, uma grata surpresa você ter aí um quitute, uma guloseima interessante, entendeu? Sexo frágil aos homens, tá? Tá com 37 de febre e já tá morrendo, nossa, menina, velho. Cara, incríveis, força, coragem, técnica, o que não sabia aprendiam, se viravam, marinheiras incríveis, cada uma no seu estágio de formação, mas assim, uma fibra ímpar, muita admiração, orgulho de estar nessa tripulação. Eu até falava para elas, né, que meu medo era estar à altura delas. Espero que tenha estado, mas assim, cara, as meninas são foda, foi no pau pra qualquer obra, cara. O que o tio dava na mão delas, assim, não tinha, era certeza que o trabalho ia sair bem feito. E agora vamos mostrar um pouco da vida a bordo. Tem um dia de calmaria e motorada. O que você tá fazendo aí, Carlinha? Tirando as cutículas. Tirando as cutículas, essa paisagem maravilhosa. Vejamos a quantidade de varais improvisados, guarda-mancebo, tem um cabinho aqui com os biquíni, tem uma toalha pendurada no doggy house, tem mais uma linha de vida aqui também que virou um varal de calça lá, ó. Um montão de coisa pendurada. O mais legal da história desse episódio não é a manchete, professor da aula de vela realmente atravessando o Oceano Atlântico, porque sim, só isso já é incrível, mas o mais legal é que essas pessoas estão vivendo a vela intensamente. A Lucimara, a Carla moram a bordo. A Teodora tá mudando para um veleiro. E o Dani mudou para Ubatuba para ficar mais perto do seu veleiro também. O tio está criando uma comunidade de pessoas que vivem a vela, ou pelo menos colaborando incrivelmente para que ela cresça. São pessoas que viveram, testaram e amaram a vela. Vieram para ficar. Se talvez a melhor viagem é aquela que se transforma mais, muita gente pensa assim, talvez a trajetória de vida de alguém também possa ser medida pela mesma régua. Aquela que transforma mais o mundo por onde passa. O nosso corpo, quem somos, de certa forma é como uma onda. Quase nenhum átomo do nosso corpo, quando nascemos, chega até a fase adulta. Assim são as ondas. Transmitem energia, informação, mas elas passam pela matéria. Alguns de nós, talvez sejamos ondas maiores do que outras. Transformamos mais o mundo ao nosso redor. Pode parecer poesia demais, mas é uma analogia que nos ajuda a lembrar que só fica no mundo esse efeito que deixamos. Gente, que monte! Aqui na proa! Mas a melhor história dessa viagem ainda precisa ser contada e eu vou ter que deixar para o próximo episódio. Até o 227.
primeiro lugar, um super obrigado para todos os apoiadores do Hashtag Sal, vocês são demais. E o Hashtag Sal só existe por causa de vocês. E você que tava pensando em apoiar o Hashtag Sal, mas tava meio em dúvida, agora tem um baita motivo para fazer isso, porque semana passada a gente já sorteou um charter, essa semana a gente tá sorteando uma aula com o tio, e a ideia é fazer, não sei se a gente vai conseguir, depende muito da disponibilidade, mas toda semana, ou pelo menos algumas vezes por mês, sorteios desse tipo, com charter, aula de mergulho, acho que vai ter também daqui a pouco, que tem tudo a ver com veleiro, né? E cursos de vela, obviamente, como a gente tá fazendo agora. Então clica lá na descrição, usa esse link que aparece aqui embaixo e deixa lá sua contribuição de pelo menos R$10. Ajuda muito o canal e a gente fica muito feliz de retribuir de alguma forma, fazendo essas parcerias com pessoas que querem divulgar os seus produtos, né? E serviços náuticos e dando pra vocês também essas oportunidades. Tá bom? Até o próximo domingo às 10 da manhã.